Oh, boa noite pra todo mundo aí, tá começando a resenha esportiva, né? Nesta noite de segunda-feira, boa noite aí pra turminha do outro lado. Hoje a gente vai falar muito de futebol, vamos falar aí do Campeonato Brasileiro, Série B, vamos falar aí da Sul-Americana e o que der tempo aí de falar. Quero agradecer mais uma vez a presença dessa bancada bacana aqui. Hoje recebendo o Edinho Cirilo, também o Dr. Éder Mota tá de volta aqui à bancada, o Geraldo Bica, meu companheiro João Bala, toda essa turminha pra gente falar muito de futebol. E eu queria falar pra vocês, turminha, que esse programa aí tá cada vez melhor, que até o Dunga tá ouvindo a gente, que no outro programa aí o João Bala pediu a convocação do Ricardo Oliveira e o Dunga atendeu, né? Então, para começar esse programa aí, João Bala, seja bem-vindo aqui no programa. E eu queria que você falasse um pouquinho aí, como é que foi esse empate do Atlético lá fora, como é que é? Já é para desistir ou não? Boa noite, Irajá, boa noite aos amigos da bancada, pessoal da Teca, Márcio, Dinei Bolinho. Olha, Irajá, é o seguinte, questão do Atlético, eu acho que eu, inclusive, citei na outra edição do Resenha Esportiva, o campeonato chega num patamar agora que as coisas vão afunilando. Então não tem time hoje. Essa zona de rebaixamento com o grupo dos 4 ali se tornam jogos difíceis. Eu inclusive alertei para essa situação que jogar naquela arena do Joinville lá é um jogo complicado. O Joinville já havia complicado o Atlético aqui no jogo do retorno, aqui no Mineirão. E aí junta uma série de fatores. O Atlético também não fez uma boa partida. O Joinville, eu acho que ele apresentou mais vontade do que técnica também, mas foi um time que lutou do primeiro ao último minuto. E o Atlético, eu costumo dizer, ele não faltou competência. Sobrou foi incompetência para a equipe, porque era um jogo para ser decidido ali nos 10 primeiros minutos. A equipe errou muitos gols inclusive assim, dentro de uma partida normal, fáceis de fazer. E deu no que deu. O time até fez os gols, mas acabou levando. E infelizmente aquela zaga do Atlético tem 2 torres gêmeas ali, mas tomou uns gols ali igual aquele de cabeça do Kempis. Kempis, se você pegar ele, pôr do lado do Gemerson e do lado do Leonardo Silva e dando o ombro dos caras. Então, quer dizer, faltou atenção. Aquele gol de fora da área também foi uma desatenção total. O cara bateu o escanteio rápido, o cara já pegou e bateu pro gol. Então, enfim, o Atlético ontem foi um remedo de time. E como o Leandro Donizete bem frisou ontem, uma equipe que quer ser campeã e se dispõe e tem um projeto para ser campeã brasileira, esse tipo de resultado aí é natural que no final vai fazer diferença e não está descartada ainda a chance do Atlético ser campeão, que faltam 11 rodadas. Mas eu acho que o Atlético já pode pensar agora em termos de grupo dos 4 para Libertadores, porque todo jogo agora vai ser uma decisão. É isso aí, Bala, obrigado. Ô Bica, seja bem-vindo aqui no programa. Você quer falar um pouquinho do Atlético ou você quer falar do Cruzeiro aí? Boa noite, Irajá, boa noite, amigos de bancada, boa noite aos ouvintes da 104. Dá um pouquinho aqui, um pitacozinho aqui no Atlético. Eu acho que o Atlético ontem, ele foi muito infeliz nas finalizações, né? O Atlético perdeu 3 gols incríveis, né? E como o João bem disse aqui, um time que quer ser campeão, ele não pode desperdiçar certas oportunidades, né? E aconteceu muito com o Giovanni Augusto, né? O Giovanni Augusto perdeu 2 gols incríveis, né? E o Luan, no finalzinho ali, já no desconto também, ele tentou bater uma bola cruzada, né? Mas não pegou o efeito necessário para que a bola fosse em direção ao gol, né? E também o Atlético, ele tomou 2 gols de bola parada, né? Ou seja, 2 gols de escanteio. O segundo gol, o lateral bateu, né, pro meia, que tinha acabado de entrar, e ele pegou também, foi de uma felicidade enorme fazer aquele gol, né? Pegou uma pancada no canto que o Vitor nada pôde fazer, né? Mas aquilo ali é uma desatenção total, né, da defesa e do meio campo do Atlético. E eu queria só salientar também que o Rafael Carioca, nesses jogos finais agora, eu acho que o Levi, na minha opinião, devia dar pelo menos 1 ou 2 jogos para ele descansar, né? Ele já não está conseguindo mais fazer aquela marcação que é necessária e de posse de bola chegar um pouco mais à frente, né? Para tentar ali uma tabela, quem sabe até um gol. Aquela saída de bola rápida, então ele já perdeu um pouquinho desse fôlego, né? Então acho que um descanso agora para ele era merecido. E o Cruzeiro? Já o Cruzeiro tá jogando, no popular, né, a conta do chá, né? Então matematicamente parece que com 45, 46 pontos já não há mais o perigo de rebaixamento. Então o Mano Menezes está escalando o Cruzeiro de uma forma que, para não levar gols, ou seja, fora de casa o empate está muito bom, e
consequentemente buscar as vitórias dentro de casa. Então o Cruzeiro, o esquema hoje que eu vejo do Cruzeiro é muita marcação, né? Que é a escola gaúcha do Mano, uma marcação muito forte, né, lá atrás, os dois volantes também ajudando no sistema defensivo, né? E de posse de bola fazer uma jogada rápida, ou seja, uns contra-ataques rápidos. Se você for pegar no jogo todo, a dinâmica do jogo, o Curitiba foi melhor que o Cruzeiro. O Curitiba teve uma posse de bola muito boa. Depois, principalmente da expulsão do Paulo André, o Curitiba dominou o jogo uma boa parte do tempo, né? Só que não conseguia concluir em gols, né? Rodava a bola, fazia a tabela, mas não conseguia chegar ao gol do Fábio, né? E se você analisar bem, o Cruzeiro chegou 2 vezes ao gol do Curitiba e fez 2 gols, né? Principalmente aquele segundo gol do Cruzeiro, que o Manuel ganhou a bola lá atrás, uma raça enorme, levou a bola até a frente, depois disputou essa bola dentro ali na marca do pênalti para que ela pudesse sobrar para o Willian, né? E o Willian, depois da chegada do Mano Menezes, melhorou circunstancialmente o seu futebol, voltou a jogar aquele futebol que ele jogava com o Marcelo, né? Mas o Willian, nesse quesito, ele não teve culpa, porque só o Vanderlei que achou que o Willian teria que ser reserva no Cruzeiro, né? Mais ninguém, só o Vanderlei, né? Então, o Cruzeiro, volta a falar, eu acho que a prioridade agora é conseguir fazer os 46 pontos, né? Para não cair, depois se o Mano começar a fazer algumas experiências, já pensando para 2016, né? Que para 2017 é o máximo que pode chegar uma Sul-Americana, né? Agora, o Paulo André também, eu sou da opinião que deveria dar uma chance ao menino da base, que desde o ano passado, né? Tá na reserva lá no Cruzeiro e não estreou, não jogou, né? Ao invés de tentar o Paulo André, que já está mais pro final de carreira, então daria uma chance ao menino Alex, né? Que está no banco de reserva do Cruzeiro, né? Para que ele possa ter a oportunidade até de ser melhor avaliado pro ano que vem, né? Porque o Paulo André com 1,90 m ou mais não consegue ganhar uma bola de cabeça, ele não consegue posicionar bem para cortar uma bola, né? Um lançamento, um cruzamento. Mas enfim, o Cruzeiro, eu acho que para não cair, tá no rumo certo, eu acho que é isso mesmo, primeiro se defender para depois buscar, né, fazer o gol e consequentemente as vitórias virão. A gente vai falar mais do Cruzeiro aí, Bica. Doutor Éder Mota, seja bem-vindo aqui no programa e eu queria a opinião do senhor aí sobre esse momento do Cruzeiro aí também no campeonato, doutor. Boa noite, Irajá, boa noite pessoal da bancada, pessoal da técnica, os ouvintes da 104. Eu acho que não tem, depois da explanação que o Bica fez, não tem muita coisa a dizer mais não. O Cruzeiro realmente está simplesmente administrando para ficar no... Foi justa a expulsão do Paulo André, doutor? Não, acho que não foi injusta, não. Foi justo. Sim, foi justo. Não, a gente disse que foi justo. Não, foi justo. E o Cruzeiro está precisando atentar para esse detalhe, porque é o 3º jogo de seguida que o Cruzeiro perde jogador. No começo do segundo tempo, ainda no primeiro tempo, isso sacrifica. O Cruzeiro tinha tudo ontem, e não obstante, igual o Bica falou, a preocupação agora não é da goleada em ninguém, a preocupação é ganhou 0-0. A conta que é essa mesmo, hoje eu estava vendo, é o Cruzeiro aí com mais 10 pontos, ele não tem risco nenhum, mas eu acho que precisa, essa questão da disciplina, alguém tem que dar uma chamada na turma lá. Porque isso não pode acontecer, isso sacrifica o time. Eu estava falando, o Cruzeiro tinha tudo para golear, porque se você for analisar o time do Curitiba ontem, tinha mais da metade do time que não jogou. Quer dizer, quem joga no Curitiba de verdade não jogou ontem, né? O centroavante lá é o Henrique, é um cara excelente, o Henrique Almeida lá, o Kleber com todo, mas ainda é um cara, Lúcio Flávio, o que tinha de melhor no Curitiba não jogou. Quer dizer, tava sem 5, né? Tava sem 5. E o Cruzeiro, para quem viu o jogo, igual o Bica falou, o time do Curitiba chegou muito mais do que o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um gol de um lance que realmente o Ceará, ainda bem que ele já tá velho, porque ele pode jogar mais o resto da vida dele, que ele nunca vai fazer um gol aqui, foi um dos gols mais bonitos do campeonato. E depois teve aquele lance de sorte do gol do Willian, que acabou sobrando para ele e tal. No mais, o Cruzeiro, quem mandou no jogo foi o Curitiba. Mas o importante é isso, é o que o Bica falou. Negócio vamos nos garantir na Série A e daí para frente fazer mais experiência. Eu acho que o Mano ele tem sido coerente numa coisa, que é a escalação do time, porque o Cruzeiro estava atravessando a fase do Luxemburgo, era aquela história, cada dia era a novidade, né? Quer dizer, dava uma oportunidade para o pessoal. Quando o cara começava a aparecer, o Luxemburgo já podava, igual ele falou,
O William, com a experiência que tinha, era um jogador que precisava de estar no tempo do lado do Luxemburgo, porque ele lançou muito menino novo e não tinha um cara experiente igual o William. Então o Cruzeiro, eu acho que essa vitória, é duro, né? Falar que foi uma vitória importantíssima, né? Que era um jogo de 6 pontos, eu acho que foi muito importante para fugir dessa zona de rebaixamento. Eu acho que esse temor que o Cruzeirense está tendo desde o início do campeonato, ele já começa a se atenuar, até porque o Cruzeiro ontem ele foi de muita sorte, que os concorrentes direto praticamente todos perderam. Quer dizer, só lá embaixo que o Vasco ganhou, mas estava muito lá embaixo. Então eu acho que é isso aí, administrar, manter na Série A e arrumar o time para o ano que vem. A gente ainda vai falar muito aí também do Cruzeiro. Meu amigo Edinho Cirilo, seja bem-vindo aqui na bancada. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte, viu, Edinho? Os jogadores gostam do Levir, o Levir tem o grupo na mão, mas como explicar essa queda de rendimento do Atlético, Edinho? Boa noite a todos, ouvintes, amigos da bancada, o Ira. A gente viu o jogo de ontem e é de assustar, né? O Galo vinha numa balada bem bacana, uma balada legal. Você tem aquela caída de rendimento, só que já era tempo de ter já voltado a pelo menos jogar a metade que o Galo estava jogando. O Atlético tá assim, abaixo mesmo. Eu não digo nem todos os jogadores, mas são jogadores peça-chave ali. Você vê, a gente fala do Lucas Prato, ele participa do jogo, tudo, mas tudo bem que participa, mas a participação dele principal é fazer o gol, porque ele é o camisa 9 nosso ali, ele é o cara que faz o gol, e já tem 4 ou 5 partidas que o cara não faz gol. Então isso para um campeonato difícil como é esse campeonato brasileiro, isso aí é uma diferença muito grande. O cara 5 jogos sem fazer gol, então não tem, fica difícil. Como você vai tentar chegar a ser campeão com o cara que é a sua referência no ataque, ele não faz gol? E nós temos um agravante, porque nós perdemos 2 atacantes, nós perdemos, tudo bem que os caras não estavam toda maravilha, mas quando você perde 2 atacantes, que foi o Jô, que foi o André, você não tinha reposições. Então você não tem reposições, a coisa fica difícil, porque hoje o ataque é a coisa principal ali para fazer gol, e nós não temos hoje, você não tem banco, pelo menos pro ataque não, nós temos o Lucas Prato, e hoje ele não tá jogando, ele não tá sendo aquele cara, né, que foi em alguns jogos anteriores, contra jogos difíceis, inclusive no Campeonato Mineiro nas finais. Então ele foi o cara diferente. E outro que tá assim, tá assustando, assim, é o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto não tá tendo nem pique para correr na bola, não tá tendo pique. Você vê que aquela explosão que ele tinha, ele não tem mais. Ele não tá conseguindo chegar na bola, né? Então são 2 jogadores, os outros jogadores, o Rocha tá realmente não tá como ele estava nos jogos anteriores. Você concorda com o Bica também, que o Rafael Carioca tá desgastado, parece? Isso, tá desgastado. Então o Marcos Rocha ele não tá comprometendo, mas o Carioca, Giovanni Augusto e Lucas Prato estão cansados. Você vê que os caras estão cansados, os caras perdeu aquele pique. O Carioca já vem há 6, 7 partidas que ele já não tá aguentando mais. Só um pitaco aí, Edinho, eu não sei se o Levi mudou um pouco o prato de posicionamento, mas você vê que ele tá ficando muito pouco ali na área, ali próximo à área, quer dizer, e o objetivo do Atlético é que os 2 jogadores que jogam aberto, né, façam a jogada de linha de fundo, né, para cruzar, para quê? Para que justamente que o Prato esteja dentro da área, que ele é muito forte para concluir. E pelo que eu observei, principalmente nos 2 jogos aí do Atlético, ele tá jogando muito fora da área, ele tá vindo muito buscar o jogo, né? Então eu acho que se ele mudasse novamente o posicionamento dele, ficasse um pouco mais fixo na área, eu acho que talvez ele poderia voltar até a fazer gols. Mas a questão do Prato não é nem a posicionamento, a questão dele é a finalização. A finalização dele, ele não tá conseguindo fazer a finalização e acertar. Então, posicionamento tudo bem, pode ser até uma casa a pensar, mas a finalização dele, ele não tá sendo feliz. Ele não tá conseguindo finalizar para fazer o gol. Então, assim, é negócio de pensar. O Campeonato Brasileiro já está funilando, tudo bem que falta 30 pontos ainda, né? Mas desse jeito é Libertadores, não tem outro como. Acho que
Libertadores, aquele tumulto que teve atrapalhou demais a cabeça dos jogadores e agora o jogador não vai conseguir chegar. Você pode ver que depois que o Corinthians virou o primeiro tempo ganhando, você vê que os jogadores ficam preocupados. Os jogadores, essa informação chega pro jogador. E ele joga diferente. Então a pressão é muito grande você correr atrás e tirar pontos. E interessante, o Edinho me fez me lembrar aqui até do companheiro de bancada Oswaldo Olho no Olho, que ele mencionou essa blindagem aqui num programa. Ô João Balas, você quer concluir mais alguma coisa a respeito do Atlético? Daqui a pouquinho a gente vai mudar o foco aqui um pouquinho. Você concorda que o pessoal falou aí sobre o Atlético, Bala? Concordo e assino embaixo. E outra coisa, o Atlético também, o que está acontecendo, esse rendimento do Prato, as bolas que tá chegando para ele, chegam uma pedra para ele, não chega uma bola no ponto de concluir. Igual estava quando o Atlético começou o campeonato, você tinha jogado pelos francos, a bola vinha sempre cruzada numa posição que chegava fácil para conclusão para ele. Então ele é um finalizador, ele é um jogador de área. Então agora do jeito que ele está jogando, saindo da área, às vezes ele vai receber uma bola no meio de campo, o outro jogador chegar nas costas lá para concluir a jogada, e ele não está tendo essa conclusão. E eu não vejo das partidas que eu ouvi do Atlético, umas 5, 6 partidas para cá, acabou aquela jogada, que era uma jogada mortal. Até nos escanteios, tinha umas jogadas ensaiadas aí que chegava e concluía. Então, assim, eu acho que ele sentiu também isso aí, e como toda a equipe caiu, é natural que ele também caiu de produção. Eu me lembro que você chegou até a elogiar o Lucas Prata aqui pelo aproveitamento, você lembra disso? Sim, ele estava uma média de quase um gol por jogo. Então, assim, e a dedicação dele em campo, isso nunca deixou de existir. Mas só que, como toda a equipe também caiu, é natural que ele vai cair também de produção. Mas ele tem 3 a 4 finalizações para fazer um gol. Ele está tendo essas finalizações e não está fazendo. Você tá só um exemplo aqui, ó. O Cruzeiro aqui, ele errou, são 2 gols que ele errou, impressionante. Ele errou debaixo do gol. Mas aí, Edinho, isso é do futebol, isso aí faz parte. Bem, mas finalizações estão acontecendo. Já é um reflexo da má fase também, você entendeu? As finalizações, elas estão acontecendo. Que não tenha o meio de campo tá lá na frente, que o meio de campo não tá jogado junto com ele, tá distante. Tá acontecendo, mas não tá acertando o gol, então. O que eu acho que o Atlético também perdeu um pouco é que o Levi Cupa arrumou um plano tático, o seguinte, ele prefere liberar o Leandro Donizete e segurar o Rafael Carioca. Você se lembra muito bem em alguns partidos quantos gols o Rafael fez de fora da área. O Leandro Donizete não finaliza, o Atlético não chuta a gol. Esse negócio de só, todos os gols do Atlético, tudo gols dentro da pequena área. Então o time não finaliza de longe. Salvo aqueles gols do Prato contra o Flamengo e aqueles do Rafael Carioca, 1 ou 2 que fez de fora da área, você não vê finalização mais. Então isso aí tudo é... Você vê na Europa, os caras chegam e batem, rapaz. Você não tem medo de ser feliz, não. Tem que bater pra gol. Isso é falta de treinamento, falta de confiança dos atletas. Vou encerrar meu comentário aqui, mas é o seguinte, as finalizações estão acontecendo. O Donizete, ele é mais agressivo para fazer a marcação, e isso estava faltando e agora tem. Agora tá tendo você vê o último jogo aí, quantos gols o Atlético perdeu. Então, assim, eu achei interessante o Leandro Donizete. Até então eu não achava ele no time, mas agora eu acho que ele se encontrou no time. Ontem foi um dos melhores jogadores do Galo. O que tá faltando é errou o gol, acabou. Você pode fazer qualquer tipo de esquema tático. Se você errou o gol, meu amigo, seu esquema tático furou, não tem jeito. Então o negócio é fazer o gol, é pôr a bolinha dentro da casinha, não tem outro jeito. Bacana, viu, Edinho? O Bala, daqui a pouquinho nós vamos falar da classificação aí, né, Bala? Sim. Vamos mudar o foco. Ô, Bica, esse jogo do Cruzeiro aí também teve um pênalti lá que o pessoal reclamou a favor do Curitiba, né, Bica? Eu penso que naquele lance do Manuel, não. Porque o Manuel, hora nenhuma, ele teve intenção, né, de levantar o braço para cortar a trajetória da bola. Ou seja, ele subiu, só que ele subiu no tempo atrasado, né, e a bola realmente tocou no seu braço. Mas você vê que ele não tem intenção nenhuma. E a regra, ela é mais ou menos básica. Se você cortou a trajetória da bola em direção ao gol, tudo bem, porque se você for ver no Flamengo, teve 2 lances que o árbitro não marcou, e realmente não foi pênalti, né, a favor do Vasco, e o outro ele marcou. Por quê? Porque o Igor, o zagueiro do Vasco, chutou, a bola ia em direção ao gol, e o zagueiro se não fala a memória, do Flamengo cortou a trajetória dela, ou seja, o Jorge, né, ele colocou a mão nela, ele teve a intenção, né, de desviar.
Então aquele pênalti, é porque a discussão maior até, inclusive, Irajá, tá sobre as arbitragens. Quando é o pênalti ou quando não é. E para te falar a verdade, até a arbitragem ela tá meio confusa, ela não tá usando um critério assim uniforme. Aquele negócio de interpretação, cada um tem uma, né, amigo? Então, eu acho, não sei se estou equivocado ou não, mas é aquele sistema antigo. Então, para evitar esse tipo de polêmica, bateu na mão dentro da área, tocou na mão, pênalti. Né, para qualquer lado, ou seja, não interessa se a trajetória da bola foi desviada ou não, né, porque aí cabe um pouco essa polêmica, porque a regra ela não é uma ciência exata, ela é interpretativa, né, então se você for que pôr uma votação, eu acho que não vai ser unanimidade, foi pênalti ou não foi, né, então cada um vê de um ângulo diferente, né, na minha opinião, eu acho que naquele lance do Manuel realmente não foi pênalti. Aproveitando que a bola está com você, o que vocês comentaram o Vasco e Flamengo ontem, e eu fui lá pertinho da Vargem Bonita ontem e a TV lá só mostrava o Vasco e Flamengo, né? Só tinha esse jogo para assistir. Eu falei, vamos torcer aqui pro Vasco, né? E o rapaz lá era vascaíno e ele falou pra mim, já é o Cristiano. Falou, leva essa pergunta pro Bica aí, que a gente tava vendo o Rodrigo jogar, lembramos do Paulão que jogou no América, que era Beck, que era vascaíno. Aí o cara falou, pergunta pro Bica se o Paulão jogaria com esse Rodrigo. Eu acho que se o Paulão na forma que ele tava lá em 77, né, eu com toda humildade, eu acho que o Paulão era até melhor que esse Rodrigo, principalmente em bolas aéreas, né? Joguei, tive o prazer de jogar com o Paulo Bezerra, Paulo Bezerra, vascaíno doente, né? Ele deve estar até muito triste, e era um jogador também, que vibrava muito, era um jogador que não gostava de perder, era um jogador que tinha uma raça enorme, né? Sabia sair jogando, né? Então, quer dizer, ele tinha todas as qualidades para jogar naquele time do América. Então, eu acho que tranquilamente ele faria uma boa dupla ali de zaga com o Rodrigo. Com o Rodrigo, né? E o Rodrigo fez um golaço, bateu demais, aí o rapaz comentou, coitado do DM do time adversário com essa zaga, Irajá. Aí era de impor respeito mesmo, sabe? O Paulão tinha um vigor físico enorme nas disputas de bola, né? Ô, doutor Éder, o Cruzeiro nesse momento tá aí 13º no campeonato, com 36 pontos, precisando só de 10 pontos em 10 jogos. Tá tranquila a situação, né, doutor? Bom, eu acredito que sim, né? Porque eu acho que um time com o plantel do Cruzeiro, depender de um ponto, levando 5 pontos, são 10 jogos, depender de um ponto, levando em consideração que perde um, se ele não agora, quer dizer, ele precisava desse jogo de ontem, que era um jogo que alavancava aí uma diferença. Eu acho que a gente pode. Eu hoje já me sinto mais tranquilo. Eu acho que o Cruzeiro já tem um esquema para sair, para não chegar lá no Z4, né? Não vai ficar nem no G nem no Z. Vai ficar naquela intermediária. Eu acho que já tá dando para confiar nisso. Até porque são 3 vitórias e um empate. Isso em 10 jogos, não é possível, né? E não é a vez do Edinho falar, mas ele fica perguntando aqui para mim. Pergunta o doutor Éder se ele gostou da reestreia do Júlio Batista. Eu lamentavelmente, eu tava em Belo Horizonte e eu peguei o ônibus às 6h30, eu vi só os lances hoje, eu nem sabia que ele jogou. Então eu realmente não tenho como opinar, eu só vi os lances e, né, não tive a oportunidade de ver o jogo. Então, aí não tem condição, se o Geraldo viu, ele tem como avaliar, mas eu já falei isso, tomara que eu me surpreenda, mas eu acho que o Júlio Batista, a carta fora do baralho há muito tempo. Pode ser que ele surpreenda, quem sabe, nesse período todo parado aí, ele, sei lá, ele venha com a fome de bola aí, porque futebol, ele tem categoria, ele tem experiência, ele tem, né? Tem, mas até hoje ele não tinha dado certo no Cruzeiro, não vejo como ele dá certo agora nesse time. Mas assim, o doutor não viu, eu quero auxiliá-lo aqui nessa pergunta. O Júlio Batista deu para notar nitidamente que ele está em forma. Ele perdeu uns de 8 a 10 quilos, ele tá realmente, magro. Ele tá magro, tá em forma. Eu vou te falar para você, pelos meias de ligação que eu tô vendo pelo Brasil afora de todos os times, se realmente ele receber uma oportunidade humana agora, ele vai ser muito útil ao Cruzeiro. Ele joga, né? Tranquilo. Pela sua experiência, pelo que ele já jogou, não é porque ele jogou que ele vai ser titular, bem entendido. Ele deve entrar aí aos poucos, porque ele tá voltando agora. É um jogador muito bom em bola aérea, e é um jogador muito bom de falta, bola parada. Então, eu penso que ele vai ajudar e muito o Cruzeiro nessa reta final agora. Ele entrou muito pouquinho, ele entrou acho que faltando 8 minutos, eu acho que o Mano Menezes quis mais apresentar ele, né, pro brasileiro, né, ó, o Júlio Batista tá chegando,
vão dar oportunidade, mas com toda sinceridade, eu acho que o Júlio Batista, com o Mano, ele vai ter até mais oportunidades e volta a falar, ele vai ser muito útil ao Cruzeiro. E lembrando que o Paulo André aí é mais uma herança do Luxemburgo, que mandou renovar o contrato dele. O senhor quer acabar de concluir alguma coisa sobre o Cruzeiro aí, doutor? Eu queria fazer um comentário sobre o Paulo André. O Paulo André pode não ser um bom jogador, mas ele é um bom político. Porque todo treinador que chega coloca aqui na reserva. E devagarzinho. Mas ele é o presidente ele vai igual o Beni vai futebol clube. Ele é um cara carismático na conversa. E nessa aí, ó, tá aí de titular. Todos chegam, colocam na reserva. Devagarzinho tá lá. Não tem futebol pra mim hoje, pra ser titular do Cruzeiro, né? Eu acho que numa situação dessa, se não tem lá os outros zagueiros que não estão com problema físico, concordo com o Bica. Afinal de contas, se coloca um menino lá no banco toda vez, que dia que nós vamos saber se ele é bom ou não é? Se ele tem condição de jogar no Cruzeiro ou não é? Então, eu acho o Paulo André muito lento, igual o Bica falou, o cara não sobe um palmo do chão, toma os gols mais absurdos. Então, eu acho que fazer esse comentário. Pode não ser um bom jogador, mas com a política está sempre na escalação do time titular do Cruzeiro. O Edinho Cirilo vai falar agora e daqui a pouquinho o Bala vai passar a tabela pra gente, Edinho. Mas lá no Corinthians, Edinho, o pessoal já tá fazendo conta lá no Corinthians. O Corinthians chegou aos 60 pontos e o Tite acredita com 75 a taça já é do Corinthians. Então seja aí 5 vitórias em 10 jogos. A coisa pro Corinthians ficou muito fácil, né? Ficou agora, ainda mais agora com esse último resultado. E o lobby é muito grande, né? Pra levar isso pro São Paulo. Depois que o Cruzeiro ganhou 2 anos aí, o título brasileiro ficou longe, né? De São Paulo aí. Então eles vão brigar mesmo para levar esse campeonato para São Paulo. E para quem viu aí o Corinthians aí, aquela badalação início de ano, jogador saindo, aquela brigaiada, aquela confusão de estádio e tal, e agora vê o Corinthians lá na cabeça, né? Então a imprensa tá maravilhada e vai bater em cima e tudo, né, leva que o Corinthians possa ser campeão, mas futebol tem que jogar bola, e eu já vi esse salto alto aí acontecer inclusive com a gente. Então futebol tem que jogar bola e a imprensa vai badalar mesmo. A partir de hoje a imprensa vai badalar Corinthians campeão, se não tiver já feito essa faixa aí de campeão 2015, porque tem dias, futebol eu já vi vários times aí fazer faixa, montar até a festa e comprar o chopp e deixar já gelando. Então vamos esperar aí, quem conhece aí o Galo sabe que nada é fácil, tudo é complicado pro time do Galo, né? E você tem que brigar contra todo mundo aí, mas eu acho que os últimos 5 anos, eu acho que o atleticano tem que pensar o que aconteceu na vida do Galo, né? Em vez da gente ficar chorando aí, a gente tem que imaginar que hoje o Atlético figura aí sempre nas cabeças, que não acontecia há muito tempo. É verdade. Hoje, quantas Libertadores o Atlético já disputou aí no final? Era assim, uma coisa que não existia mesmo no Galo. Depois, eu acho que eu vi com o Guilherme, era Guilherme Marques, depois, e agora não, agora a coisa está acontecendo com frequência. E nessa época aí já tinha eclipse, né, já gente? Tinha, então assim, o Galo hoje figurando nas cabeças, né? Figurando na cabeça, foi campeão da Libertadores aí, campeão da Copa do Brasil. Então acho que as coisas estão correndo bem. O Atlético está colocando a casa em ordem e a gente tem que. E uma coisa que aconteceu no Galo e a gente tem que agradecer muito. E esse final de semana teve um reconhecimento não só do atleticano, que reconhece que o Calil fez muito pro Galo, teve um reconhecimento de toda a cúpula da Minas Rio Sul, né? Que elegeu o Calil aí para tomar frente da Sul Minas. Da Sul Minas, né? Que é Sul Minas Rio. Então, a liga que foi fundada aí, e um dos que encabeçou isso e que deu a notícia aí pro Calil foi o Gilvan, que não pensou só nele, pensou em todos os clubes. A gente fala do Calil isso, Calil aquilo, mas é um cara que chega lá e briga. E hoje, você entrar naquela máfia que tem lá, acabou que tem que chegar, chutar o pé na porta mesmo, bater na mão na mesa, porque senão os caras passam por cima mesmo. Então a gente teve aí o Calil aí, hoje é o manager, né?
E isso é muito bom, isso é gratificante. A gente vê que tudo que aconteceu no Galo aí nos últimos anos foi fruto do Calil, e eu tenho certeza que ele vai tocar o negócio aí e a coisa vai fluir, viu? Ô, Bala, eu gostaria que você passasse aí como é que anda aí a classificação pra gente, pelo menos aí nas pontas. E eu queria até lembrar aqui que o Edinho falou da Sulminas. Edinho, vocês aceitaram, o América tá na liga, vai jogar a liga, bem que vocês falaram, viu, pessoal? Vocês são bacana mesmo. Tá dentro, a América tá dentro. Tá. Como é que tá aí a classificação? Fala aí a Série A e depois a gente dá uma passadinha só uma pinceladinha, só okay, louvar uma atitude, assim, pra mim é uma bola dentro da direção do Atlético, que esses refugiados sírios, ele arrumou emprego para 3 refugiados na sede de Luz, para eles trabalharem junto com os funcionários do Atlético. Achei bacana isso aí. Ontem, pelas partidas, o pessoal incentivando, eles entrando com os garotinhos sírios em campo, o Santos fez isso. Eu acho que isso aí, dentro de uma democracia a nível mundial, tem que louvar a atitude. Embora o Calil seja até descendente daquele mundo do Oriente Médio, achei louvável a atitude dele. E eu achei mais bacana ainda, Bala, porque se fosse nos tempos aí, esses 3 que vocês arrumaram emprego ia ficar sem receber. Ainda bem que as coisas não, agora mudaram. Tá pagando. Agora ele não vai ter crise lá, não. As coisas mudaram. Vamos lá, Bala. Você falou do Ricardo Oliveira, o dia desse o Dunga me ligou também, cogitando a possibilidade, assim, o que eu achava dele convocar o Valdívio, o Wallace, o Germes e o Rafael Carioca. Poxa, eu disse a ele, o Valdívio tá merecendo, né, desde que ele escala nas funções certas, porque os jogadores têm que jogar na função que ele desempenha no clube. Eu falei até louvável a atitude dele, então vamos aguardar para ver. Ele fez uma consultoria comigo. Voltando à tabela. Vamos ver se você influencia aquela cabeça dura, hein? É o seguinte, Irajá, aqui o Corinthians com 60 pontos, Atlético 53, Grêmio 51, Palmeiras 45. Aí já sai do grupo dos 4, o Santos tá encostando, 43, São Paulo 43. Até o 10º aqui, tudo tem chance de pular no grupo dos 4. Ô, Bala, dá uma paradinha, mas eu acho que aí na Libertadores quem briga mesmo, a gente vai pôr até isso aí pra bancada discutir, acho que é Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Internacional, não é, Bala? Mas a Ponte tá encostando também. Aqui é o que eu tô dizendo, até no esporte é 40 pontos. Pra entrar no grupo dos 4, falta 5 pontos. É 2 vitórias. Então, assim, tá muito equilibrado essa reta final da competição aí. Mas é lógico, aqui vai mandar pra valer mesmo, a camisa pesa muito, entendeu? A camisa pesa muito. Assim na zona de rebaixamento também, tá muito brigado. Então, vamos aguardar pra ver. Mas eu acho que não vai alterar muito esse cronograma aqui, não. Ô, Bala, já eu vou pedir a opinião da bancada, mas eu queria que você desse uma passadinha na Série B aí, porque eu quero que o Bica fale um pouquinho do meu América aqui, senão o pessoal... Vou passar pra Série B. Agora, eu gosto de citar muito uma coisa, não existe treinador, cara. Treinador é aquele que a direção do clube pega o time, joga na mão e fala, tem isso aqui pra você trabalhar. E pronto, né? Pronto, igual o caso do Tite, ele pegou um Corinthians desmantelado, você pega o Dorival Júnior, pegou o Santos também arrebentado. Então, ele quer dizer, eles conseguem fazer omelete sem ovos. Esse é o treinador. Então o cara chega lá, só impor medalhão e depois não vira nada. Então, às vezes, você tem que louvar certos treinadores nesse aspecto. Então, Série B já. Vamos lá, Bala. Série B, Botafogo 55, segundo vitória. Olha a importância do Norte e Nordeste pro futebol brasileiro. Tem 3 equipes aqui prontas para subir. Paysandu, Vitória e Bahia, entendeu? Aí o América em quinto, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, deu uma caída, né, Gajá? Deu uma caída, mas... O time do Léo Condé deu uma caída lá. Mas parece que ainda dá para chegar, né, Bala? Até no Náutico aqui, ó, são 8 equipes. Tudo tem chance ainda. Então, realmente, é muito equilibrado. Agora, o que eu lamento, as equipes aqui lutam, sobem, mas elas não estão preparadas para permanecer na primeira divisão. O Botafogo é um sério candidato que vai subir e pode fazer companhia pro Vasco ano que vem de novo. Ele só vai trocar de posição. Ô, Bala, a gente vai voltar a falar disso, que eu quero passar a bola pro Bica aí, porque é muito importante o que o Bala falou aí, Bica, porque a gente americano fica torcendo que o América suba, mas o que o Bala disse é muito importante. Depois o time chega lá e volta a cair, né, Bica? A primeira coisa que o América tem que pensar, se caso ele chegar, né, a subir, né, para a primeira divisão, para a Série A, né, a elite de futebol, ele tem que procurar o quê? Primeiro tentar o quê? Uma base sólida para que ele permaneça. Né? Não vai pensar em títulos já de cara, né? Não. Primeiro ele tem que pensar o quê? Em montar uma equipe boa, né? Uma equipe que vai dar sustentação para que ele possa permanecer na Série A, né? Evidentemente que tem alguns jogadores ali do América que poderão ficar para disputar a Série A, né? O goleiro, o João Ricardo, muito bom, né? Aquele Alisson, o zagueiro, né?
o Marcelo Toscano, muito bom. O menino lá, o ponta direita também, muito bom. Marcelo Toscano, que segundo o Pelé do transporte escolar aí, né, gente? Você me corta a minha viagem, Bala. O Pelé do transporte escolar diz que o Marcelo Toscano interessa o Palmeiras nesse momento, né? E não só o Palmeiras, como vários outros times grandes. Só que o Palmeiras, né, tá com o diretor de esporte do Palmeiras é uma pessoa que tem uma visão muito ampla, né, e age rápido. Então, evidentemente que por trás aí eles não querem falar, até porque não pode mais participar da Série A, mas já deve estar apalavrado para que ele possa também seguir o rumo lá pro Palmeiras. E nessa briga que o Bala nos trouxe aí pela Libertadores, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Internacional, porque o Grêmio tá tranquilo, Grêmio, Atlético e Corinthians é tranquilo, né, Biga? De quem você acha que é essa quarta vaga aí? Eu acho que não, Irajá. Eu, pra te ser sincero, até o Corinthians, eu vi o Edinho falando ali, eu só senti o Edinho um pouquinho baqueado, aquele grito, eu acredito, parece que já não tá saindo mais com tanta força. Com tanta clarividência, né? Então, ele já tá um pouquinho igual o Atlético, perdendo um pouquinho de fôlego, né? Mas há esperança, você vê, o Corinthians vão ter jogos duríssimos, né? Falando aqui da rodada. Tem até a Ponte, né, o Bala? Da próxima rodada, Corinthians e Ponte lá no Majestoso, né? Lá em Campinas, e o Atlético vai também ter uma parada duríssima, que ele vai enfrentar o Curitiba no Couto Pereira, né? Voltam todos contra o Atlético. Então aqui, Bala, aqui o Irajá, né? São Paulo tá oscilando muito, o Santos que tá subindo, né? O Santos tá conseguindo se manter, o Palmeiras também dá uma osciladinha ali, né? Faz um jogo bom, um jogo ruim, por exemplo, contra o São Paulo foi uma, se futebol tivesse injustiça, o São Paulo foi mal injusto nessa rodada contra o Palmeiras. Mandou no jogo o tempo todo e o Palmeiras conseguiu, mais uma vez o Rogério Ceni fazendo, né, das dele, né? E o Palmeiras conseguiu empatar. Agora o Grêmio também não está em situação boa, não. Sim, evidentemente que você vai falar, o Grêmio está lá em terceiro, mas não tem nada definido aqui, igual o João falou, do 10º para cima, qualquer um dos 10 pode chegar lá, por que não, até ser campeão, né? Porque é mais para ser campeão ali é Grêmio e Atlético, né? Que está mais próximo do Bic, e a parte de baixo aí, como é que tá a briga aí? Não, eu acho que você falou, mas você não observou, desculpa, Edinho, aqui eu estava observando, o Cruzeiro está em 13º, né? Mas ele está com 36, você vê, quem está lá em 7º lá, por exemplo, né? Ele está com 41, né? Então, ou seja, 5 pontos, né? A 2 vitórias, o Cruzeiro pode chegar até na zona ali de próximo, até de Libertadores, por que não? Mas, né? os outros jogam também, professor. Não, jogam, mas é o que eu estou dizendo. O que nós falamos aqui, mal doutor Eda? O Cruzeiro, o que é a meta principal do Cruzeiro? É não cair. É fazer o quê? Os 45 pontos. Então, se você observar, você vai falar, mas os outros vão parar? Não. O que o Cruzeiro, penso eu? Vamos chegar lá, a meta é não cair. Depois dali, por que não brigar para chegar até num 4º ou 5º lugar? Já que ele vai chegar lá com 45, 46 pontos. Né? Então, quer dizer, e outra, o Cruzeiro, o Éder muito bem disse aqui, o Cruzeiro está mantendo um padrão agora. Né? Já parou de levar gol bobo, já está fazendo 1, 2, 3 gols por partida. Então, eu sei que foi num tom de brincadeira, ironia aqui, mas o Cruzeiro tem chance de chegar lá em cima, sim. Eu quero que o doutor Éder Mota fale um pouquinho agora, mas eu quero defender até o Edinho aqui, viu, Bica? O senhor me desculpa aí, ô Bica, mas quando você diz que o Edinho já perdeu o gás, depois dessas vitórias do Cruzeiro, o senhor tá falando mais forte também, viu? Você que ganhou. Doutor Éder, o senhor acha que está definido aí também os 4 para Libertadores, esse campeonato aí, está praticamente definido? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Pelé da Prefeitura, está aqui presente com a gente também. Fala, doutor. Bom, eu acho que com relação ao campeonato, eu falo isso com muita dor no coração, que se existe um time que eu não gosto, é o Corinthians. Eu sou anti-corintiano e anti-flamenguista, mas... gente, para quem tá vendo o futebol, eu acho muito difícil tirar essa do Corinthians. Porque o Corinthians está mantendo uma constância, uma regularidade que é o necessário nessa fase. O Corinthians hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor meio de campo do Brasil do Corinthians. Tem uma defesa muito bem postada. E até o tal de não sei o que lá, Wagner Love tá fazendo gol. Tem para mim, que eu acho que é o melhor treinador do Brasil, o Tite. Isso aí, indiscutivelmente, é o melhor treinador. Um cara ponderado, um cara que não fica preocupado com brigar com o juiz, um cara estudioso, você vê que ele parou, ele ficou 6 meses parado para estudar. Chato, né, também.
chato também, né? Mas então é o seguinte, eu acho que quanto ao título, já tá ficando muito difícil. A diferença, por exemplo, hoje, 7 pontos para tirar em 10 partidas. E porque a expectativa era aquela assim, não, o Corinthians tem tantos clássicos. Eu acho que não tem mais nenhum, né? Acho que tem 2. Porque já foi passando, já empatou com o Palmeiras e o de São Paulo já foi tirando os obstáculos mais difíceis. Agora, eu tenho aqui, na minha opinião, um time que eu acho que vai para Libertadores, é o Santos. O Santos está mostrando também o Santos, a recuperação do Santos foi extraordinária. Uma regularidade muito boa e um time o time do Santos hoje, né? O mérito do treinador também entra nessa. É um time muito bem montado, porque pegou um centroavante que fez um contrato lá de 3 meses para ganhando, até simbolicamente, e o cara hoje é artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ao redor de um veterano colocou uma meninada que está jogando o fim da bola. Então eu acho que Corinthians, das 4 vagas, eu acho que garantido aqui é Corinthians e Atlético. O Grêmio está bem, mas o problema do Grêmio é exatamente a irregularidade. O Grêmio perde partidas fáceis, que você pensa assim, vai golear, o Grêmio perde, às vezes chega a ganhar partidas que pareciam difíceis e tal. Então eu acho que pela regularidade o Santos entra nessa aqui. Eu sou palmeirense, gostaria que o Palmeiras é outro time também que não mantém regularidade. Eu acho que vai ser Corinthians e Atlético, os outros 2, eu não acredito Grêmio e Palmeiras não. Eu acredito que o terceiro seria o Santos e a outra vaga aí ficaria entre São Paulo, Flamengo e Internacional. Obrigado, doutor Éder. O Bala também é uma enciclopédia do futebol. Antes de te perguntar aqui, Bala, eu queria mandar um abraço para toda a turminha que ouve a resenha esportiva na segunda-feira, o pessoal que está no comércio, o pessoal que está em casa. Quero aproveitar e mandar um abraço ali pro Márcio do Barbatana, que acaba de inaugurar um espaço maravilhoso aqui em Piuí, Pizzaiolo, né? E o pessoal tá lá ouvindo a resenha esportiva lá. Qualquer hora, Edinho, você pergunta pro Márcio, pra mim, pra que time que ele torce, viu? Ô, Bala, você que é uma enciclopédia do futebol aí, ontem eu tava vendo um cara aí que jogou contra o Cruzeiro também, aquele Galhardo, o cara é bom de bola, de onde que é aquilo, Bala? Galhardo é um atleta que ele fez parte daquela equipe júnior do Flamengo que foi campeão da Copa São Paulo. Galhardo, é o goleiro do Paulo Vitor do Flamengo. Vitor, né? Ele era um lateral, depois foi pro Santos, não se deu muito bem, tá no Curitiba. Muito bom jogador. E também, Bala, eu queria que a gente... Eu sei o time do Márcio Gardinho, da Pizzaiolo, ele traz pro 15 de Jaú. 15 de Jaú. Opa, que bacana. Estado Zezinho Magalhães. Opa, que legal. Ô, Bala, também teve aí a contusão do Messi nesse fim de semana, né, gente? O Messi pode ficar fora das eliminatórias, Bala? Ele vai ficar, porque são 2 meses afastado. E outra coisa até interessante, é um jogador que você não ouvia falar em contusão dele, né? É verdade. Um cara muito bem assim, ele quase que não se contunde. O biotipo dele pelo dinamismo dele, raramente ele se contunde. É um cara que realmente é atuante. Ô, Bica, o nosso programa já está chegando no final, gente. Como é que pode, hein? Passa rapidinho demais. Eu queria que você falasse um pouquinho aí. Me parece que o Michel Platini também tem uma suspeita de ter levado uma grana naquele caso FIFA lá também, ô? É complicado, né, já? Aquilo lá tá igual esse caso aqui da Petrobras nosso aqui, né? Quanto mais se fala, quanto mais se descobre, mais pessoas, né, que você nem imaginava vão chegando ali para esse bolo de corrupção, né? Que é lamentável, porque a FIFA teria que dar um exemplo em todos os setores, né? Tanto administrativo como o fair play, enfim, né? Dentro do jogo. E infelizmente a gente fica triste. São pessoas que estão tentando, né? As eleições na FIFA. Então, eu acho que para a FIFA, para te falar a verdade, deveria dar uma oportunidade àquele coreano, né? Porque a gente sabe que lá, né, na China, enfim, na Coreia, né, nos países asiáticos, pelo menos a moralidade, ela vem à tona e ela é a meta principal, né, do cidadão lá. Então, eu acho que eles deveriam deixar o coreano lá tomar conta da FIFA, né, pelo menos por 4 anos. Né? Então, infelizmente, é lamentável e há suspeita mesmo que o Platini está envolvido em algum escândalo da FIFA. Eu queria que você encerrasse seus comentários aí, ô Bica, e o programa está chegando no finalzinho, e o Márcio entrou em contato, é mentira sua. Você tá igual o Milton Neves, viu, Bala? O Márcio do Barbatana é palmeirense, viu?
Ô, Bica. É verde, né? Tá bom. Biriga, ô, Bica, obrigado pela presença aí. Quer falar um pouquinho do Bela Vista lá? Nós estamos projetando aí pro mês de outubro, né? 2 amistosos, enfim, um dia 11, depois mais para frente um pouquinho. Então, o presidente geral da Gráfica está lá com o telefone para contactar. Creio eu que o primeiro amistoso deve ser mesmo com o Japaraíba. Foi o único time que nós perdemos nesse campeonato, foi pro Japaraíba. Então a gente gostaria de inaugurar um amistoso com eles. Opa! Né? Então não saberemos ao certo se a primeira partida será em Piauí ou em Japaraíba, né? Mas o certo é que a gente vai tentar manter o time e também dar uma noticiazinha que lá no Ferreirão, né, a equipe de Master do América, né, jogou contra a equipe, né, do Martins ali do povoado de Penedos, né? Foi uma partida gostosa, uma partida muito difícil, onde a gente conseguiu o resultado positivo, a vitória. E eu queria te agradecer, Bica, e queria te tranquilizar também que o capitão do seu time lá, o Edinho da Preta, esse final de semana teve com o João Bala, mas só tomou suco de laranja, viu, Bica? Acredite. Amanhã eu vou ter uma conversa com ele, vou ligar para ele, acho que de pronto ele já vai perder a tarja de capitão. Depois nós veremos com relação, né, à posição dele, né, se ele vai continuar ou não na equipe. Tá certo. Ô, doutor Éder, muito obrigado aí pela presença, até o próximo programa. O pessoal tava com saudade dos comentários do senhor, viu, doutor? Eu que agradeço aí, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu queria deixar aqui um abraço a todos os ouvintes, em especial pro meu amigo Simão Araújo e pro Paulão lá, né? O Paulo Bezerra, que ele pode começar a sorrir, porque eu acredito que o Vasco, por incrível que pareça, vai sair dessa, vai ficar na Série A. Ô Edinho Cirilo, rapidinho aí, porque a gente que nesse final de semana aconteceu os jogos lá no PTC também, que movimentaram o PTC, né, Edinho? Foi um movimento bastante lá no clube, lá o torneio de Master, né? E nesse torneio classificou aí o PTC com 6 pontos, Painense com 3 pontos e o Formiga 0 pontos, né? Na chave A. Isso, na chave B foi o time de São Roque com 4 pontos, Associação de Arcos com 2 pontos e Pimenta com 1 ponto. Então no próximo domingo, 4/10, vai ter às 9 horas PTC versus Associação de Arcos, que ficou em segundo na chave B, e às 10 horas o pessoal de São Roque de Minas versus Painhas. Então aí foi as 4 equipes que classificaram para o próximo domingo, 4/10. E às 13 horas vai ser a final. Então, quer dizer, 9 horas tem o primeiro jogo, PTC e Associação de Arcos, 10 horas o pessoal do São Roque de Minas versus Painhas, e cruzando aí às 13 horas vamos ver quem vai fazer a final aí. Todo mundo convidado para passar um domingo maravilhoso lá no PTC, né, Dinho? E eu tenho meus abraços aqui. Quero mandar um abraço para minha esposa, a Anissé, que tá ouvindo lá, Ana Laura, minha filha, a Vânia, a Rosana de BH, que não perde uma aqui, tá sempre ligada lá, o Bebé da Gráfica, o Geraldo também lá da Gráfica, o Buiú de Capitólio, Giovanni lá em Espírito Santo tá ouvindo a gente, Zé Antônio, a Neuza e o Zé Ronaldo de Bambuí, tá lá em Bambuí, já mandou um zap aqui, a Valterina, minha irmã, e a Deusmira, que é flamenguista, mandou um abraço aqui, e tá muito triste com o Flamengo dela. A Deusmira é aqui do Hotel Belas Artes, né? Tá muito triste. Abraço pra todo o pessoal lá. Obrigado, viu, Edinho? E eu tenho um recado aqui, o goleiro Wilson do Galo foi convocado aí pelo Dunga. João Bala, obrigado pela presença, até o próximo programa. Já. É recíproco, já um abraço a todos, um abraço aos ouvintes. Só encaminhar uns abraços, que o pessoal sempre está na escuta e pede pra gente comunicar, mandar um alô pra todo mundo. O Edinho da Preta, que é o atual capitão do Bela Vista, meu parceiro. Não tô te comprometendo aqui não, viu, Edinho? Você se vira. Meus queridos amigos Ana Paula, Denise e Andressa, o Geninho Parada, lá do Jornal Ponta na escuta, o Reni Matinho, o pessoal lá no bar, tá tudo ligado lá. Bertinho Despachante, pediu mandar um abraço pra ele hoje, o Bertinho se sinta abraçado. Euclério, Fabiano e toda a equipe da Gráfica Piuí. A minha querida, a filha do meu parceiro Breno Costa, a Bárbara, um abraço, Bárbara. E um pessoal tá na escuta lá em Pimenta. Presidente do Rotary, o meu colega lá, o Rodrigo Chuchu, a Daniela, o Eduardo e a sua esposa Elaine. Valeu, Bala. Eu quero agradecer também o Dinei Bolinho, que proporciona aqui a nossa
pra gente ficar mais tranquilo aqui, né? E também lá o Pelé da Prefeitura. E a gente volta na próxima segunda-feira aqui com mais um Resenha Esportiva. Segunda-feira eu acho que o Joselito Catan já vai estar aqui com o Joselito. Ô, Joselito, vem trabalhar, cara. Grande abraço aí. Valeu. Tchau, turminha.